Primeiro livro das Crônicas, e nós vamos meditar nesse texto tão importante. Na verdade, é importante dizer à igreja que muitas coisas que você encontra em 1 Samuel, em 2 Samuel, você encontra em Reis e Crônicas também. Então, as histórias de Crônicas são as histórias de Davi, que nós já passamos por elas. Portanto, eu não vou repeti-las, mas pedir ao Espírito Santo que nos ajude a mostrar alguns pontos específicos desse livro que não aparecem lá, mas aparecem aqui. E eu sei que o Espírito Santo tem um cardápio novo para cada página da Bíblia. Amém? Por isso, irmãos, os 4 primeiros versículos, eles acabam resumindo o que é esse livro. Todo mundo que resolve ler a Bíblia inteira, eu vou ler a minha Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, começa a enroscar em Crônicas. Porque Crônicas é uma interminável lista genealógica de nomes e nomes e de mais nomes. E a pessoa diz, mas é tão cansativo, eu não vou ler mais a Bíblia. Daí é o grande erro. As genealogias, elas ensinam coisas profundas para nós. Veja, os 4 primeiros versículos, você consegue encontrar 5 lições. Olha que coisa linda que é a Bíblia, irmãos. Então vamos lá. 1 Crônicas capítulo 1, versículos 1 a 4. Aí o texto começa dizendo: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Nesses 4 versículos, você encontra pelo menos 5 personagens extremamente importantes para a sua vida e para a minha. Você tem aí Adão, que é a geração da inocência espiritual. Você tem no versículo 1, Sete. O que significa a palavra sétimos? Renovação. Quando Adão e Eva perderam Abel, porque Caim o matou, e nasceu o seu terceiro filho, a esposa disse, agora o Senhor está me renovando, porque o Senhor está me dando um novo filho. Então, Sete fala da geração da renovação espiritual. Enos é aquele em que, quando ele nasceu, se começou a invocar o Senhor nosso Deus. Então, Enos é a geração da oração. O versículo 3 fala sobre Enoque, o homem que andou com Deus, a geração da intimidade, a geração da comunhão com o Senhor. E o versículo 4 fala sobre Noé, a geração da fé. Olha que coisa linda, irmãos. Cada um desses personagens tem lições. Você e eu precisamos dessa inocência espiritual que teve o primeiro homem. Nós precisamos de renovação, conforme Sete, que é o significado do seu nome. Nós precisamos invocar ao Senhor, como Enos, que quando nasceu se começou a invocar ao Senhor. Nós precisamos ter comunhão com Deus, como Enoque andou com Deus. E nós precisamos ter a fé que esse homem chamado Noé, ele teve. Não tinha chovido, não tinha nada de chuva, mas ele construiu uma arca porque Deus mandou, e pela fé ele obedeceu a Deus, e quando obedeceu a Deus ele foi honrado pelo Senhor. Esse livro, portanto, é um livro maravilhoso, porque, como eu disse para vocês, se vocês virarem as páginas de suas Bíblias, no capítulo 1, 2 e 3, até o 9, são listas e mais listas intermináveis de nome. E o filho desse gerou esse, fala, meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer para ler? E é os nomes hebraicos, porque tem uns nomes aqui que eu acho difícil alguém colocar num filho ou numa filha, alguns nomes estranhos para nós, mas são nomes da cultura judaica, nomes hebraicos. Pastor, tem alguma coisa no meio desses 9 capítulos que a gente pode aprender? Irmãos, imagina você juntar a família inteira, a família inteira, o pai, a mãe, o vô, a avó, os primos, e começar a contar as histórias, Igual você, o pastor Guto, quando vem os irmãos dele aqui, é risada, é história, é brincadeira. Essa semana veio a minha sogra, veio o meu cunhado, e demos risada, e conversamos, e contamos história. Família. Quando você lê Crônicas, leia com esse conceito de que você está lendo o relato de uma história, de uma árvore genealógica, e Deus está ensinando que
Quando você conhece a sua família, você tem identidade, herança e destino. Você tem identidade porque você não está sozinho no mundo. Você tem alguém que também é o seu irmão, ou sua irmã, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu neto. Você tem alguém que você tem herança. Significa não herança só financeira, mas um legado que você pode deixar para a geração. E você tem destino, você sabe para onde você vai, porque você serve ao Senhor. Então, o que nós podemos aprender com a genealogia? Ela serve para quê, pastor? E o fulano, filho do ciclano, filho do beltrano, para que serve? Primeiro, a genealogia ensina que todo mundo tem história. Não existe ser humano sem história. E não existe história sem ser humano. Você, esta noite, precisa entender isso. Você está construindo a sua história. Mas, pastor, eu fico o dia inteiro no celular. É essa história perrengue que você está construindo. Essa história pífia, superficial, sem base nenhuma. Fico o dia inteiro dando risada. Você não tem oração, você não tem Bíblia, você não quer trabalhar, você não quer fazer. Você quer ficar ali, só ali. Essa vidinha. Deus não tem vidinha para crente. Deus tem vida plena, abundante, poderosa e maravilhosa. Então você está escrevendo. A genealogia ensina que todo mundo tem história. 2, genealogia ensina que tem pessoas que chegam antes de você. Irmão, você não é melhor nem eu do que outros. Se nós estamos aqui, tem gente que chegou antes de nós. Não é? Pastor Renato acabou de fazer um elogio ao templo, à igreja. Mas, claro que ele nem sabe, vai saber agora, eu sou o 20º pastor. Ou seja, 19 homens de Deus passaram por essa cidade. Nós temos aqui o irmão Jaciel, que é um dos nossos patriarcas aqui. Tem a irmã Heloísa que está ali, tem aqui a irmã Auxiliadora e vários outros irmãos que já estão há muitos anos aqui, os pastores que estão aqui no púlpito. O pastor Guto aceitou a Cristo aqui há mais de 50 anos. Estou brincando com ele, há mais de 30, né? Vai devagar, né? Há mais de 30 anos, irmão. Já passou dos 50, mas está com cara de 35. E esse povo tem história. Eu não posso chegar aqui. Você já viu a pessoa que vai, às vezes, ou num evento? Olha, irmão, aqui não aconteceu nada, não, mas a partir de hoje que eu vim aqui pregar, a coisa muda. Irmão, e as milhares de escola dominical que teve naquela igreja local, as reuniões de oração, os homens simples que por ali passaram. Você tem que entender que tem gente que já escreveu a história, já pavimentaram a estrada que nós estamos pisando em cima. Já teve gente, irmão, com o machado derrubando aquelas árvores, daí veio outro com a máquina, já veio outro com o asfalto, e nós só estamos pisando em cima, dando glória a Deus do asfalto daqueles que escreveram a história. Terceira lição, a genealogia ensina que Deus é um Deus geracional. O plano de Deus não é com você, o plano de Deus é com a sua geração inteira. O plano de Deus é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Deus quer alcançar a tua casa inteira para a glória de Deus. Minha avó, ela teve 9 filhos, e o primeiro que aceitou a Cristo foi meu pai. Então, meu pai foi o primeiro. E ele estava, ela com muito ódio dele ser cristão, ele estava já ali no banho para ir para o culto, e ela não aguentou, ela foi na porta do banheiro, mas senhor, você vai batizar mesmo? Ele disse para ela lá de dentro do banheiro, eu já dei o nome para o pastor, eu vou batizar. Mas ela ficou brava com ele, mas ele foi firme, ele batizou. Através dele, 8 irmãos aceitaram a Cristo. Os avós, os pais dele, minha avó e meu avô aceitou a Cristo. Os 2 já dormem no Senhor, mas salvos, morreram salvos. Os meus 9 tios todos são crentes, as minhas 9 tias todas são crentes, os meus primos são crentes, porque Deus é um ser geracional. Ele vai alcançar a sua família inteira. Creia nessa palavra. Mas em quarto e último lugar, a genealogia bíblica não ensina só que temos história, tem gente que chegou antes, que Deus é geracional. A genealogia ensina que tudo e todos aponta para Jesus. Tudo que você olhar na Bíblia está apontando para o Senhor. Abraão, a família está levando para Jesus. Isaac é para Jesus. Jacó é para Jesus. Moisés é para Jesus. Tudo do Antigo Testamento aponta nele, converge para ele, porque Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da nossa vida. A nossa vida está centrada em Jesus, tá? O que eu aprendo com essas lições, além dessas lições que eu acabei de falar em 1 Crônicas 1, dos versículos 1 a 4.
Eu tenho aqui uma biografia escondida, irmãos. Eu vou chamar de biografia escondida, que tem crente que nem acha essa biografia. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Uma biografia pequena, uma história em 2 versículos de um homem chamado Jabes. Daí, se você não gosta de ler genealogia, você não acha essa história. E Deus tem uma bênção para você com esse texto. Olha o que diz. Vocês querem ler comigo em voz alta, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto... Por que ele foi mais ilustre, irmãos, do que os seus irmãos? Não é? Diz o texto que ele foi mais ilustre. Você não pode tentar ser perfeito, mas você pode buscar ser excelente. Isso é muito importante. Perfeito você nunca vai ser, mas você pode ser excelente. Tem gente que não consegue a excelência nem lavando louça. Lava a louça de qualquer jeito, deixa a pia de qualquer jeito, não seca direito, porque não faz excelência, é relaxado. Então você precisa fazer tudo com excelência. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E o texto diz, sua mãe deu esse nome porque ela teve dores. A palavra Jabes no hebraico é muito parecido com dor, sabe? Nós temos nomes de irmãs na igreja, Maria das Dores. Não tem esse nome? Já ouviu falar Maria das Dores? Então, por que a mãe colocou esse nome? Também deixa quieto, também não sei. Maria das Dores. Poderia ser Maria da Saúde, mas é Maria das Dores. Porque Jabes e dor é muito parecido, a palavra é muito parecida. Então, quando ela foi gerá-lo, quando ele nasceu, ela sentiu muita dor no parto. Então ela falou, o nome dele vai ser Dor. E ele cresceu com esse nome de Dor, mas ele não deixou que essa sombra terrível caminhasse com ele. Ele fez a diferença, e a diferença está no versículo 10. Por que ele foi mais ilustre, pastor? Leia você mesmo, vamos lá, irmãos. Por que ele foi mais ilustre? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Qual que foi a oração dele? Se me abençoares muitíssimo. Qual que foi o segundo pedido? Os meus termos amplificares. Qual que foi o terceiro pedido? Que a tua mão seja comigo. Qual que foi o quarto pedido? E fizeres que do mal seja aflito. O que aconteceu? Diga bem alto. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Essa história está escondida em Crônicas. Eu faço essa oração, minha esposa faz nos nossos cultos domésticos, que parece que agora deu uma parada, nós temos que voltar urgente, que um vai dormir mais cedo, outro vai dormir mais tarde. Olha, irmão, tem que trazer a turma de novo para a oração. E a gente sempre ora em casa, Senhor, me abençoe muitíssimo, amplie o meu território, que a tua mão seja comigo e me livra do mal. Olha que oração linda para você fazer, não de forma mecânica, mas fazer de coração. Me abençoes muitíssimo. Deus, o pastor já falou aqui, não é pouco vaso, não empresta muito vaso. A bênção de Deus é muitíssima para você. E aí o segundo pedido que ele faz, amplie o meu território. Deus já falou aqui essa noite também, que Deus vai ampliar o território dessa igreja, né? Até o terceiro pedido, que a tua mão seja comigo. A mão de Deus é conosco, irmãos. E o quarto pedido, me livra do mal. Irmão, é mal para todo lado, é seta contrária, mas o Senhor vai nos livrar do mal. Você crê nisso? Deus vai responder às nossas orações. O que mais eu aprendo aqui? Capítulo 5, versículo 1. Escondido essa lição. Lealdade que protege o futuro. Diga comigo, lealdade que protege o meu futuro. Veja o texto. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanou a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Eu não vou lá para Gênesis, capítulo 49, mas lá em Gênesis 49, o pai dele diz, Ruben, você é o filho mais excelente. Mas você não vai mais ser excelente porque você subiu a cama do seu pai. O Ruben teve um caso com a empregada do pai, que foi Bila. E por isso ele perdeu a primogenitura. A lealdade do meu presente protege o meu futuro. Mas a deslealdade do meu hoje está desprotegendo o meu amanhã. Não adianta nada você ser desleal com o seu patrão, com o seu pastor, com o seu pai, não adianta nada. O que eu faço se eu sou desleal com alguém? Com a igreja,
eu sou desleal, né? Ganho R$1.000 por mês, eu dou 10 de dízimo. Não, você não vai, em relação à obra de Deus, não muda nada, Deus levanta outros e tal, mas a sua deslealdade, você está pavimentando a estrada do seu futuro, de ruína, de dificuldade e de prova. Mas se você é leal hoje, fique tranquilo, porque o teu futuro está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Olha que lição linda! Uma outra lição que nós temos, a confiança em Deus. Capítulo 5, versículo 20 de 1 Crônicas. Vamos ver o que diz o texto, irmãos. Capítulo 5 e 20. E foram ajudados contra eles, e os agarenos, e os quantos estavam com eles foram entregues na sua mão. Por quê? Porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvido, porque confiaram nele. Qual é a sua peleja essa noite? Qual é a peleja, a luta que você está? O que eu devo fazer, pastor? Clame ao Senhor na peleja. Deus pode não te livrar da peleja, mas dentro da peleja Ele vai te livrar. Deus pode não te livrar do dilúvio, mas no meio do dilúvio Ele vai te livrar. Deus pode não te livrar da fornalha, mas dentro da fornalha Ele vai te livrar. Deus pode não te livrar da cova, mas na cova o leão não vai te devorar, porque Ele vai te livrar. Clama a Deus na peleja, porque quando você clama, quando você confia, Deus responde às suas orações. Capítulo 5, versículo 22, ainda sobre esse assunto. Porque muitos feridos caíram. Por que eles caíram? Porque os soldados eram bons. É isso, igreja? O que está escrito ali? Porque de Deus era a peleja. A tua peleja, Deus comprou essa briga. Deus comprou essa guerra. Ele vai guerrear com você, meu irmão. Confia nesta palavra. São lições que estamos aprendendo aqui esta noite. Vocês são inteligentes, perceba essa palavra. Capítulo 7, versículo 2. Olha que lição. Capítulo 7, 2. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Absão, Samuel, chefe das casas dos pais, descendentes de Tola, varões de quê, irmãos? Varões de quê? De valor nas suas gerações. Varão de valor, ou varões no plural, de valor nas suas gerações. Você não terá duas vidas, você só tem uma. A nossa vida aqui é uma só. Nasceu, cresceu, você não vai ter uma outra vida, você tem uma vida só. Portanto, você tem só uma geração para passar, você não tem duas. Essa geração que você está vivendo hoje, estamos em 2024, você está vivendo dentro dela. Você se sente que é alguém de valor para a geração que você está inserido? Você é uma pessoa valorosa? Veja o capítulo 7, versículo 5, irmãos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, 87 mil, todos contados pelas suas gerações. Capítulo 7, versículo 11. Todos os filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200. Veja, irmãos, esses textos que eu acabei de ler para vocês, todos falam sobre pessoas de valor. Deus quer que a igreja tenha valor espiritual. Pastor Padilha dizia que tem 3 classes de crente. O crente primeira classe, o crente segunda classe e o crente da terceira classe. O da terceira classe, aquele ralé que só Jesus na vida dele. O da segunda classe está ali, não está nem lá nem cá, mas está subindo. E o da primeira classe é aquele crente de oração, que busca o Senhor, que confia no Senhor, que faz a vontade de Deus. Amém? Por isso, irmãos, a partir do capítulo 10, começa o registro aqui da morte de Saul, não é? Lá em 1 Samuel 31, a gente tem esse mesmo registro, então a gente não vai se concentrar em detalhes. Mas veja, o Crônicas nos informa por que é que Saul morreu. O grande rei, ele era o mais alto da turma, o ombro dele, ninguém chegava na altura do ombro dele, diz a Bíblia. Ele era o jovem mais bonito e mais alto, todos tinham um ombro abaixo. Mas infelizmente esse homem se perdeu no caminho. Por que ele se perdeu? Capítulo 10, versículos 13 e 14. Daí eu vou entrar mais uma vez no assunto de adivinhação, que até o pastor falou, que acho que eu só vou repregar o que o senhor disse hoje, viu, pastor? Capítulo 10, versículo 13, olha, assim, aqui ele vai falar o motivo, morreu Saul. 1 Samuel fala da morte dele, 2 Samuel fala, mas aqui diz o motivo. Assim morreu Saul,
por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Versículo 14, e não buscou o Senhor pelo que o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Aqui nós temos, irmãos, o motivo da morte desse homem. Ele transgrediu a Deus, ele transgrediu ao Senhor, ele consultou uma feiticeira, sendo que ele podia consultar o Deus Todo-Poderoso, e por isso perdeu a bênção de Deus. Que o Senhor nos guarde, para que não percamos a bênção. Amém? Por isso, irmãos, capítulo de número 12, versículo 32. Olha que coisa interessante. Eu gostaria que a igreja lesse comigo esse texto, por favor. 12 e 32. Vamos lá, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua. Preste atenção nessa expressão. A tribo de Issacar eram 12 tribos, uma delas era Issacar. Eles eram peritos em conhecer o tempo que eles estavam vivendo, destros na ciência dos tempos. Esse povo não lia só a Bíblia, esse povo lia os povos, a cultura, o momento. Irmão, você tem que se situar na sua vida, você tem que saber que tempo você está vivendo. Peça para Deus para você fazer parte da tribo de Issacar, uma tribo que sabia e conhecia o tempo. Às vezes eu estou dando resposta para o povo de perguntas que o povo não está fazendo, irmãos. Eu estou tentando dar resposta de perguntas que o povo não está fazendo. Imagine, hoje eu queria pregar sobre a bênção de saber datilografar uma máquina de escrever. Irmão, mas que fundamento que tem negócio dele? Quem fez assim? Não estou chamando ninguém de velho, não, por favor. Mas quem fez o cursinho da datilografia? Levanta a mão, vai lá. Isso, eles vão tudo orgulhoso que fez. Olha lá, ele fez o cursinho, aquele barulho, parecia que arrebentava. Depois eu voltava, e voltava de novo. Que negócio. Era legal? Você fez? Eu não fiz, eu não nasci nessa época, eu estava. Imagina, irmão, o disco, né? Hoje tem lugares que ainda vende, né, o disco, mas é duro você achar a bendita da vitrola, né, que vai tocar o bendito do disco, porque é coisa rara. Mas o disco, o CD, se perguntar para aqueles adolescentes ali, eles nem sabem o que a gente está falando. Toca-fita. Irmão, quem lembra do bendito mimeógrafo? Levanta a mão. Mimeógrafo. Eita, que negócio terrível. É o data show de hoje. Então, você e eu precisamos entender o tempo que a gente está vivendo. Irmão, tem a saudade da década de 80, não é pecado ter saudade, mas eu tenho uma notícia para você, não vai voltar mais, esquece, você está em 2024 e é daqui para frente. Não volta, gente. Aquela igreja, meu pai, aquela igreja, já tem uns que já foi, tem outros que estão aqui, e nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Jesus. Essa tribo entendeu isso, e que Deus nos ajude a entender essa verdade também. Amém? Por isso, irmãos, eu falava com vocês da presença de Deus na casa de Obed-Edom, vocês se lembram, quem tem vindo às quartas-feiras. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, não aconteceu nada. Na casa de Obed-Edom 3 meses, aconteceu bênçãos e mais bênçãos. E Crônicas nos fala que ele era um porteiro, capítulo 15, versículo 24. Hoje os irmãos que estão na porta vão se dar bem, viu? Deus vai falar com eles tudo aí, olha lá, os irmãos que estão na porta. Ele era porteiro, 15 e 24 de 1 Crônicas. E Sebanias e Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, sacerdotes, tocavam trombetas perante a arca de Deus. E Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Esse simples porteiro recebeu a glória de Deus dentro da casa dele. A presença de Deus dentro da casa dele. A glória de Deus quer entrar na tua casa, meu irmão e minha irmã. Capítulo de número 16, versículo 38, 16 e 38, diz assim: e mais Obed-Edom com seus irmãos 68, e Obed-Edom, filho de Gedutum, ordenou por porteiros. Eles eram porteiros na casa de Deus. Veja ainda capítulo 26, irmãos, um pouquinho para frente, versículos 4 e 5.
26, 4 e 5. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Deus o tinha abençoado. Glória a Deus. O Obed-edom foi abençoado porque a arca de Deus estava na casa dele. Quando você tem a presença de Deus com você, você está seguro, você está abençoado e abençoada pelo Senhor. Glória a Deus. Ele vai escrever um salmo, né? No capítulo 16 de 1 Crônicas, é um salmo muito lindo que ele vai escrever a partir do versículo 7. Davi vai escrever esse salmo, e nesse salmo, a partir do versículo 8, vamos ler, 1 Crônicas 16, 8, ele vai dizer: louvai ao Senhor, invoque o seu nome, façam conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente e falai das suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluia! Esse é o Deus que faz maravilhas, é o Deus que realiza milagres. Finalmente, irmãos, lá em 1 Crônicas, capítulo 22, o rei Davi vai dar instruções para Salomão. Essas instruções, algumas foram dadas em 1 Reis, em 2 Reis digo, mas nem tudo. Observe por favor, capítulo 22, versículo 11. Estamos expondo a palavra, e a palavra tem poder de agir em nosso meio. Olha o que ele vai dizer para Salomão, 22 e 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. Versículo 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor. Ainda o 13. Então, se você fizer isso, meu filho, prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas e não tenhas pavor. Essa palavra é para você essa noite, é para mim. Se esforça, seja animado, animada, não tenha medo, não tenhas pavor. Olha que linda esta mensagem. Capítulo 22 e 16, ele dizendo ainda para Salomão: do ouro e da prata, e do cobre e do ferro não há número, ou seja, já tem muita riqueza para construir o templo. Levanta-te, pois, faça a obra, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Versículo 19, apenas a parte A do capítulo 22. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma. Irmãos, tem muita gente que quer posição, mas pouca gente que tem disposição. Posição, tem gente que quer muito, mas disposição pouca gente tem. Deus não está à procura de posição, Deus está à procura de gente disponível para realizar a obra dele na terra. Aí, esse texto já termina em 1 Crônicas 25, falando sobre a questão da adoração, não é? A adoração, versículo 1, né? Hoje nós tivemos aqui a nossa orquestra, que sempre aos domingos tocam também, e aqui vai falar sobre a adoração, 25 e 1 de 1 Crônicas. E Davi, com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã, de Gedutum, para profetizarem com harpas, com alaúde, com saltério, e esse foi o número dos homens apto para a obra do seu ministério. O versículo de número 7, nós descobrimos que são 288 pessoas que vão fazer parte daquela orquestra de Davi para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Irmãos, a adoração tem um poder maravilhoso. Quando uma igreja, ela aprende a adorar a Deus, quando essa igreja aprende a adorar a Deus, essa adoração faz a diferença. Faz. Nós temos ido em muitas igrejas, falava isso com o pastor Guto, que também esses dias pregando aqui e ali. Às vezes, irmãos, você vai em alguns trabalhos e parece que não estão adorando ao Cristo ressuscitado. Não é possível, irmão. Eles devem estar adorando algum Cristo que não ressuscitou ainda, não é possível.
Porque o Cristo vivo, o nosso coração tem que estar incendiado por Ele, apaixonado por Ele, amando o Senhor. A adoração é a marca da igreja. A adoração de Miriam, depois que saiu do Mar Vermelho, ela adorou a Deus. Davi, quando tocava a harpa, Satanás batia em retirada da vida de Saul. Josafá colocou cantores na frente da batalha. Paulo e Silas cantaram e estremeceu aquele cárcere. Se a igreja começar a adorar, os céus se abrem, a glória de Deus vem e o nome do Senhor é glorificado. Você pode dar uma palavra de adoração ao Senhor esta noite, uma palavra de louvor àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas, na conclusão que nós estamos chegando agora, já no capítulo 29, eu não vou cansá-los, estou falando com os irmãos há 30, 40 minutos já. O capítulo 29 termina de maneira maravilhosa, e ele termina falando sobre a importância da nossa semente na obra de Deus. Davi vai esclarecer para Salomão, que vai ser o rei, mas que ele, Davi, já preparou sua oferta para o novo templo. Veja, 1 Crônicas 29, versículos 1 e 2. 1 Crônicas 29, 1 e 2. Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e essa obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Aí ele diz assim, no versículo 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, pedras de ornato, obra de embutido e toda a sorte de pedras preciosas, pedras marmóreas em abundância. Eu já preparei a minha oferta para o Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu já preparei a minha oferta. E ele era um doador generoso, irmãos. Versículo 3 do capítulo 29. Ele diz assim: ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, ouro e prata particular, eu tenho demais, e eu dou para a casa do meu Deus. Tem gente que tem demais, mas não dá nada. Não dá nada, irmãos. Se der um sonrisal para ele jogar no rio, através do outro lado, o sonrisal está sequinho, avarento, mão fechada, não contribui, não ajuda, não abençoa a obra do Senhor. Aprenda essa noite com a palavra, não é comigo não. Aprenda esse segredo de ser um crente abençoado pelo Senhor. E ele vai desafiar, hein? Porque quem contribui, quem faz alguma coisa pode desafiar outros. Veja o versículo 5, ele vai desafiar: ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, obra de mãos de artífice. Agora eu quero que a igreja leia comigo, a quarta linha para baixo. Quem, pois, está disposto? Vamos lá, essa frase é uma pergunta. 1, 2, 3. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes nós fazemos umas campanhas aqui, os irmãos vêm com umas listas compridas, grandes. Ah, isso aqui não vai sair não. Não vai sair, irmão? 10 minutos, 5 minutos, a igreja toda começa a ajudar, e o povo vem junto, e a glória de Deus nos abençoa, porque estamos dispostos a encher a nossa mão para abençoar. Pastor, tem resultado? Tem. Qual é o resultado? Versículo 9. Esse é o resultado de uma igreja que contribui, não estou falando só de dinheiro não, com o seu tempo, com o seu sacrifício, com a sua vida, com o seu instrumento, com os seus dedos, com os seus lábios, com o seu sacrifício a Deus. O que diz o texto, irmãos? Qual que é o resultado? Vamos lá em voz alta. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O povo se alegrou. Que a alegria seja a nossa marca. Que a alegria seja a nossa marca. Glória a Deus. Que a alegria seja a marca dessa igreja. Quando nós assumimos essa igreja, eu liguei para um amigo pastor lá em São Paulo. E ele disse: Deus te abençoe em Regente Feijó. Para você, Atos 8:8. Acho que foi isso que ele falou. Tiago, coloca Atos 8:8. Nada a ver com crônica, mas eu lembrei. Depois você volta aqui de novo. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. E havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus.
Meu ministério não é de tristeza, não é alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Que haja alegria na cidade, que haja alegria na sua família, que haja alegria na igreja, que haja alegria entre nós pastores, que haja alegria entre o povo de Deus.